Hoje vou fazer um vídeo sobre uma dica rápida sobre esboço, utilizando como referência a obra de John Singer Sargent chamado Retrato de Lady Agenor of Lucknow. Eu vou usar essa referência, esse retrato dessa moça pintada por John Singer Sargent para passar uma dica sobre o reforço do esboço da pintura. Aqui, então gente, aqui eu vou passar uma dica importante de pintura. Como vocês podem ver, nós temos aqui um esboço de um retrato que eu vou realizar. É a nossa querida Lady Agenor, o retrato de Lady Agenor of Lucknow. É um retrato de um artista que eu estudo muito. Eu vou realizar um estudo dela e fazer um vídeo. Aqui eu estou passando uma dica em relação ao esboço da sua pintura. Ao começar a obra, ao realizar um estudo, ou uma obra original, uma pintura, pode ser muitas vezes necessário fazer um estudo mais detalhado, um desenho, caso cujo carvão, e que foi um esboço com carvão mais detalhado, que eu precisava de mais detalhe. Muitas vezes você pode começar o seu esboço com o próprio pincel, se for uma mancha, se for paisagem, às vezes é possível. Nesse caso aqui eu fiz mais detalhado, porque eu precisava que tivesse proporção, um desenho mais detalhado, que fosse mais próximo da imagem, pois é um estudo mais detalhado que eu quero realizar. E quando a gente faz a marcação a carvão, esse esboço a carvão, a gente reforça ele. A questão desse vídeo que eu vou mostrar a seguir, eu reforçando, né? A ideia é reforçar o carvão, para tirar esse excesso de carvão, que muitas vezes pode manchar a pintura. Se a sua pintura for muito aguada, com um estilo de pintura mais parecido com aquarela, existem algumas pinturas que os artistas têm trabalhado que ele usa de forma mais aguada, pintura a óleo, ou com sobrecamadas aguadas, ou um estilo de pintura que o resultado final parece com aquarela e guache, né? Transparecendo muitas vezes o fundo branco. E para esse tipo de pintura mais aguada, você dificilmente vai conseguir usar um carvão, que vai manchar, vai melar a sua tinta, a sua pintura, porque tem uma camada muito fina de pigmento. Então, nesse caso, é importante você saber qual tipo de material você vai usar. Alguns artistas fazem seu esboço com lápis a grafite, justamente para que esse carvão não suje a sua pintura. Outros fazem com carvão justamente porque vem com camadas mais aprofundadas, com camadas mais gordas de tinta, como é o caso aqui. E após fazer esse esboço, a gente marca essa pintura. Eu vou mostrar no vídeo a seguir, eu remarcando, né, essa imagem. E nesse processo de remarcar, a gente pode também procurar falhas, defeitos, aperfeiçoar a proporção e o esboço da obra que você vai realizar. Você faz o esboço com o maior detalhismo possível e depois, quando vem com o seu pincel por cima, marcando, né, cobrindo esse carvão com tinta, normalmente eu uso, né, cores próximas das que eu vou utilizar. É sempre bom você não utilizar cores muito distantes da paleta de cor ou das cores que vão ser utilizadas na sua obra, porque essa cor vai ficar respirando, né, e pode atrapalhar a leitura e a criação da sua obra. E aí a gente remarca com pincel fino e tira esse excesso de carvão, que porventura pode sujar a sua pintura. Principalmente se você tem camadas aguadas, com pouca carga de tinta. Então, se você tiver uma pintura com estilo mais aguado, parecido com aquarela, em que você vai trabalhar camadas finas, né, de camadas finas de tinta a óleo, ou até mesmo de tinta acrílica, e você valorizar um tipo de pintura que lembra aquarela, valorizando o fundo branco da lona, a tendência é que você dificilmente vai conseguir fazer isso, iniciar seu desenho da pintura com carvão. Então é muito recomendável, às vezes, para esse tipo de pintura, usar até mesmo um grafite bem clarinho,
né? Cuidado com o grafite mais duro para não machucar a lona, não rasgar e marcar demais. E no caso, uns grafites mais moles são os mais escuros, então também tem que ter cuidado para não marcar demais e ela escurecer demais. O carvão para pinturas mais aguadas vai dificultar a valorização da sua obra, porque o carvão pode sujar essas camadas iniciais, né, que você vai adicionando e vai dificultar que vocês tenham esse resultado final de uma pintura aguada, aquarelada, né? Então, para esse tipo de pintura é recomendável sim fazer um esboço com grafite. Para esse tipo de pintura, que é uma pintura mais encorpada, mais impressionista, de mancha, de croquis a óleo, né? Realista, nós usamos carvão, né? E eu vou reforçar que no vídeo seguinte eu vou mostrar como fazer isso, pintando, né? Cobrindo esse esboço, né? Essa marcação a carvão. Essa é a dica que irei passar aqui. Então, pessoal, vamos aqui mostrar, né, esse reforçamento do esboço. É a dica de hoje que iremos passar. Recomendável que vocês utilizem um pincel mais fino, pois não vai cobrir demais, ele vai manter as linhas finas. Tá vendo? Pincéis mais finos assim, com cerdas sintéticas mais macios, né? Ou pode ser o Tigre, pincel Tigre da série 815, assim, mais grosso. E outra questão, quando vocês passarem o carvão, o que vai acontecer? Vai grudar o carvão. E aí, recomendável que vocês tenham um pano para melar e tirar o excesso de carvão no pano. Eu vou usar um pincel mais macio hoje. Vou usar esse pincel aqui. É um pincel Tigre, um pincel da Ceramic sintético, número de série 220, número 2, né? Aqui o 220, número 2. Esse aqui já apagou, mas deve ser mais ou menos da mesma série. Então, aqui, gente, eu vou realizar uma obra com um processo colorido. Vou fazer essa obra com um processo colorido, com a cor semelhante à cor utilizada pelo artista. Não vou usar nenhum fundo de cor escuro. Então eu vou utilizar um terra, né? Porque aqui tem uma camada grande de cores de pele. É bom analisar as cores que você vai usar sobre base, né? Então eu vou usar uma cor que possa se associar com essa grande área de pele e com o vestido. Vou usar uma cor de terra, terra de cena natural, misturado com um pouco de ocre. E aí a gente vai, como eu falei, melhorando, caso necessário, essa marcação. Continua analisando a imagem da obra para marcar a pintura. Então vocês fazem com bastante detalhismo o esboço com carvão e depois vem com a tinta reforçando, novamente visualizando a imagem para reforçar esse esboço. Às vezes pode ser necessário limpar o pincel, daí vocês podem usar o guarrás para ir limpando o pincel. Vocês podem fazer com médium essa marcação ou com o próprio guarrás de tinta pura. Sempre usando
uma concentração de médium bem aguada, né? Porque assim, né, as camadas iniciais tem que ter uma concentração de óleo mais aguada para manter a proporção, a lógica do gordo sobre magro da pintura a óleo, que é a proporção básica para a longevidade da sua obra, né? O processo de pintura é gordo sobre magro, então você vai aumentando a carga de tinta com pigmento ou vai alterando o seu médio durante o processo com uma concentração maior de óleo dentro da sua mistura do seu médio. E tá vendo aqui, achei que tem uma curva. Aqui o vestido dela eu acho que é um pouco maior, tá vendo? Vou adicionando sempre novas informações se necessário. E trabalhando a proporção. Aqui eu vi que o vestido estava caindo muito. A proporção. Na proporção, mostra que esse esboço estava muito embaixo. Esse desenho do esboço do vestido estava muito embaixo, mas em cima. Vou colocar mais ocre. Aqui foi mais ou menos esse movimento. Então, tem umas marcações que já estão adequadas. Nesse processo de marcação, você pode desenhar algumas sombras, que já vai ajudar. Aqui eu desenhei a sombra, tá vendo? Eu vou cobrir logo com tudo. A sobrancelha é muito fina, então eu vou cobrir logo tudo. Em algum momento, sua mistura de tinta da base vai ficar suja de carvão. Então você vai adicionando mais tinta, né? Cuidado para não ficar aguado demais. E vai continuando a sua pintura.
Aqui a sombra ficou muito aqui, acho que é assim. Eu apaguei. Tô ajeitando o máximo possível o esboço. Vai ficar um desenho mais bem detalhado possível. Aqui a sombrinha do olho. Aqui a sombrinha do olho é bem próxima aqui também. Esse vestido um pouquinho mais alto. Aí você apaga, né? Dá pra apagar. Você tira o excesso com a própria tinta. Ou você pode bater com carvão, um pano, tirar o excesso assim, ó. Assim dá pra tirar o excesso de carvão. O próprio pano. Aqui tem movimento. A cadeira aqui, ó. Aqui é um pouquinho mais grosso assim. Aqui, tá vendo? Marcação do carvão ficou muito embaixo. Acho que é aqui. Aqui eu vou marcar um pouquinho a sombra. E tá bom. Esse é o esboço inicial. Delayed da nossa querida Lady Agnew. Retrato de John Singer Sargent. Essa é a marcação do esboço, né? Em que nós reforçamos o esboço com a própria tinta a óleo e consertando possíveis incongruências e detalhes. Como vocês viram, eu tirei pedaços de carvão. Você pode usar
pedaço de pano para tirar o excesso de carvão e apagar, né? Ou borracha, o ideal é usar uma borracha que não grude muito na tela, uma borracha mais seca, mais porosa, ou um pedaço de pano, como eu fiz, tirei o excesso de carvão. E aqui, por exemplo, eu posso chegar aqui e tirar esse excesso de carvão. Cuidado para não passar sobre a tinta, para não melar, né? Mas vocês veem que o pano ele ajuda bastante. E vocês podem usar pincéis finos. Esse é o Zero da série 815 da Tigre, ou mais moles e compridos, né? E sempre lembrando, tire o excesso de carvão, passem o pincel sobre o pano para tirar o carvão, ou limpem no aguarrás para tirar também, e repassem o pincel sobre o pano para tirar, né, esse excesso de carvão. Sempre visualizando se o pincel ele não tem muito carvão e não precisa ser limpo durante o processo, senão vocês vão ficar lambendo e puxando o carvão para um lado e para o outro, o que vai atrapalhar, né? Aproveitar para também ir tirando esse carvão e limpando o pincel, né? Como se vocês estivessem tirando o carvão da tela para fora e marcando e aproveitando esse desenho.